Bem-vindos, queridos irmãos, queridas irmãs, a mais uma Roda dos Esclarecedores. Anote aí algumas datas muito importantes. No dia 17, sábado agora, o Ministério 50+ tem um encontro começando às 9 horas e se estendendo até às 12 horas, com uma palestra bem importante: Estatuto do Idoso. A ideia é que a Sheila Ferreira Pereira, que é técnica em enfermagem, ajude você a compreender os seus direitos como idoso. Então, você não pode perder. E estamos em setembro, mês das celebrações dos 40 anos de organização da PIBG. Pensamos em algumas atividades especiais para esta comemoração. Uma delas será o culto de reconhecimento daqueles que fazem a igreja acontecer. Será agora no próximo domingo, dia 18 de setembro, no período matutino. Eu tenho certeza que será especial para você e você não pode faltar, obviamente, né? Você vai conhecer um pouquinho dos ministérios, os propósitos dos mesmos, os líderes, as pessoas que cooperam, os obreiros dos ministérios. Nos dias 23, sexta-feira, sábado, dia 24, e no domingo, dia 25, que é o final de semana seguinte, nós celebraremos os 40 anos de organização da PIBG com atividades bem especiais. Na sexta-feira, dia 23, das 21 às 23 horas, nós teremos uma mini vigília mesclando adoração e testemunhos. Prepare o seu testemunho com algo objetivo, completando a seguinte frase: minha razão para glorificar a Deus pelos 40 anos da PIBG é... E aí você completa com a sua frase. Deve ser algo objetivo, mas nós queremos ouvir o seu testemunho. No dia 24, das 19 às 21 horas, nós teremos a celebração com louvor e palavra. E será o dia do bolo também. Venha para participar conosco desta celebração. No dia 25, domingo, celebração das 10 às 12 horas e o almoço junto a panelas. Você deve preparar uma carne, frango, carne bovina ou suína, enfim, aquilo que você achar mais conveniente. E trazer, entregando isso antes da gente começar o culto. O culto começa às 10, então você entrega antes e vai ter uma equipe lá preparando as coisas para que depois a gente possa celebrar juntos estes 40 anos, tá? E não teremos outras atividades no dia 25. Então, culto das 10 ao meio-dia, depois o almoço junto a panelas, ok? Queremos muito a participação de todos os membros da PIBG nestas atividades e por isso pedimos que você anote e reserve e nós estaremos comunicando você ou lembrando você destas coisas, tá bem? Muito bem, agora vamos ao que preparamos para a noite de hoje. Graça e paz, queridos irmãos e amigos da Roda dos Esclarecedores. Que bom chegar até você mais uma vez através do nosso canal, das nossas mídias. E eu quero convidar você a erguer a sua voz onde você estiver e adorar o Senhor comigo. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, esse Deus majestoso, esse Deus incrível, esse Deus que nos guarda, que nos guia, que nos cura. E nós damos a Ele, entregamos a Ele todo o nosso louvor e as nossas vidas. Cante assim comigo, ó. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim.
ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és formoso, tu és belo, Deus, nós exaltamos o teu nome. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Vamos seguir cantando, pedir para que Ele transforme o nosso coração, que o nosso coração possa ser um coração disposto a obedecer, um coração igual ao dele. Vamos cantar coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Mais uma vez. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu
Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, igual ao teu. Amém. Darei agora continuidade àquela série de reflexões no Evangelho de Mateus, no trecho conhecido como as Bem-aventuranças. Você vai encontrar isso lá em Mateus capítulo 5, do verso 3 até o verso 11. Aparece aqui ao lado o caminho que nós estamos fazendo. Já considerei, felizes são os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, e os misericordiosos. Hoje vamos considerar os puros de coração. E depois ainda falaremos sobre os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça e os insultados e perseguidos por causa do nome. Esta será a nossa sexta reflexão. E o versículo que trataremos é o 8, Mateus capítulo 5, verso 8. Aparece aqui e eu leio para você. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. De acordo com esse versículo, quem são as pessoas felizes? Ou quem é feliz ou bem-aventurado? De acordo com esse versículo, a resposta é: são felizes os puros de coração. E por que são felizes os puros de coração? Porque eles têm a promessa de que verão a Deus. Vamos investir um tempo procurando discernir o significado de puros de coração e, posteriormente, o que é que significa esta expressão verão a Deus, né? Então, vamos lá. O que é ser puro ou limpo de coração? Eu quero mencionar dois aspectos em que o nosso coração precisa apresentar esta característica da pureza. O primeiro aspecto é devoção exclusiva a Deus. E para argumentar a respeito disto, eu quero usar o Salmo 24, versos 3 a 5. Aparece aqui ao lado e eu leio para você. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. O salmista aqui está usando uma figura de linguagem, no verso 3, ao referir-se à comunhão com Deus, isto é, a este processo de estreitamento de relações com o Criador e sustentador de todas as coisas. Quem poderá entrar no seu santo lugar? É uma pergunta que pode ser feita de outras maneiras, como, por exemplo,
Quem é digno de entrar na presença de Deus? Quem pode aproximar-se daquele que se declara santo, 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 sem o perigo de ser fulminado? E ele então, o salmista, no caso, alista algumas qualificações para quem se habilita a isto. Aparecem no verso 4. Diz ele: aquele que tem mãos limpas e o coração puro, e não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Vamos lá, pensar um pouquinho em cada uma dessas declarações. Mãos limpas, ou seja, mãos que não se direcionam ao que é imundo, ao que é impuro. Na verdade, mãos que se abstêm desta imundície, considerado como algo repugnante aos olhos de Deus. Então, estamos falando aqui de mãos não manchadas, por exemplo, com o sangue dos seus semelhantes. Coração puro, ele fala de coração puro, que pode estar representado no que vem a seguir. O que é um coração puro? Alguém que não recorre aos ídolos, ou seja, alguém que não tem a sua devoção dividida, que não troca a glória do Criador por nada do que foi criado. Alguém que não jura por deuses falsos, ou seja, alguém cuja devoção é exclusiva para Deus. Um dos constantes apelos feitos pelos profetas aos israelitas no período do Velho Testamento era no sentido de que eles tivessem dedicação exclusiva para Deus. E este apelo se repete muitas vezes nos livros de vários profetas. Em vários momentos da história dos israelitas, eles levantaram altares e neles colocaram ídolos a quem eles serviram. Eles fizeram o mesmo com falsos deuses ou deuses de outras nações. Como é que Deus chamou esse comportamento dos israelitas? Deus chamou de adultério espiritual. Deus chamou de impureza. Em resumo, nós podemos afirmar que se alguém se encurva diante de um ídolo, o seu coração já não é mais puro. O coração está contaminado, o coração está dividido. E Deus não aceitará um coração dividido. E se alguém faz, por exemplo, um objeto da sua adoração, alguma coisa que foi criada por Deus, ele está contaminando o seu coração. Esta pessoa já não tem mais o coração puro. Se não nos curvamos, a uma estátua, corremos alguns riscos ainda. Devemos permanecer constantes em vigilância nessa questão. Por quê? Porque há muitas coisas que podem estar entre nós e Deus, constituindo-se numa espécie de ídolo para nós. Os bens materiais entram nessa categoria. Tem gente que busca, se envolve na busca de uma casa e depois esta casa acaba sendo um ídolo para esta pessoa. A mesma coisa pode acontecer com um carro ou com um pedaço de terra. Enfim, bens que muitas vezes são um empecilho para que a pessoa sirva a Deus. Então, se alguma coisa está servindo de empecilho, algum bem está servindo de empecilho para você adorar a Deus, servir a Deus, este bem está se tornando um ídolo na sua vida. Está dividindo o seu coração já não é mais puro. E existem outras categorias, Por exemplo, as pessoas buscam fama para si. Há pessoas que fazem da busca do status uma idolatria. Estão atrás, muitas vezes, de curtidas ou de aceitação popular com propósitos da satisfação do ego. Então, nesse caso, o ego é que está sendo
idolatrado. Tem surgido tantos influenciadores digitais, né? É gente que está buscando muitas vezes um reconhecimento para a própria pessoa. Enfim, tome cuidado, porque isso pode ser um processo de egolatria. E se este processo se estabelecer, você tem o seu coração dividido, o seu coração já não é mais puro diante de Deus. Nós mostraremos coração puro se nossa devoção for exclusiva para Deus. Assim, avalie o seu coração. Ele está puro neste aspecto considerado até aqui? Um segundo aspecto a ser considerado quanto à pureza de coração tem a ver com relacionamentos livres de pecado. Há muitos pecados que permeiam as relações humanas e que sujam o coração. Quais pecados? Menciono alguns à luz de passagens bíblicas. Eu inicio falando do Salmo 73, versos 1 a 5. Veja o pecado mencionado aqui, é o pecado da inveja. Mas olha que interessante, eu vou ler o texto. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Depois de afirmar no versículo 1, você percebeu? O salmista tem uma convicção. Qual é a convicção que ele tem expressa no verso 1? Que Deus é bom para os puros de coração. E de forma, então, muito transparente, o salmista confessa o seu pecado. Qual o pecado? O pecado da inveja. Inveja de quem? Inveja dos arrogantes, ou seja, das pessoas que não temem a Deus. Que coisa feia, não? Invejar os arrogantes. Diz ele que os pés dele quase tropeçaram, ou seja, por pouco ele não escorregou, por pouco ele não caiu na armadilha de invejar os arrogantes. A inveja é sujeira para o coração. E não se limita à inveja de arrogantes, não. Qualquer tipo de inveja, de quem quer que seja, ou do que quer que seja, qualquer tipo de inveja é sujeira no coração. Agora, além da inveja, há tantos outros pecados que mancham ou sujam o coração. Há uma lista deles que são tratados, que se não tratados devidamente, impedirão os seres humanos de verem a Deus. Vou mencionar a propósito disso Apocalipse capítulo 22, versos 14 e 15. Aparece aqui ao lado, eu leio para você. Preste atenção. Diz o autor de Apocalipse, que é Jesus: Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Primeiramente, vamos olhar para o verso 14 e dar os devidos destaques aí neste verso. Diz aí: Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É uma afirmação muito semelhante à bem-aventurança de Mateus capítulo 5, verso 8. Coincidência? Não. Trata-se do mesmo autor. É o próprio Jesus quem falou lá em Mateus e agora está se revelando a João. E aí ele dá notícias interessantes para nós. Olha só. Quem é que tem direito à árvore da vida? Quem poderá entrar na cidade de Deus, ou seja, na presença gloriosa de Deus? O texto então afirma que são aqueles que lavaram as suas vestes.
E esta lavagem aqui aponta para a purificação proporcionada pelo sangue de Cristo. Eu voltarei a essa questão um pouco mais adiante. O texto de Apocalipse 22, depois de indicar quem serão os que terão acesso à árvore da vida e à cidade de Deus, fala dos que ficarão de fora. Verso 15. Ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Vou tentar esclarecer rapidamente cada uma dessas expressões. Quando aqui usa-se a expressão cães, está se referindo a pessoas sem moral. Isto é, pessoas que não obedecem às leis estabelecidas. Os cães não têm preocupação com isso, né? O cão é símbolo de devassidão moral e, naquele contexto, poderia referir-se, o judeu poderia referir-se ao gentio como sendo o cão, ou alguém que adorava os deuses pagãos. Em Apocalipse, especialmente, o deus adorado e que é condenado várias vezes é o imperador. Então, a pessoa que idolatrava o imperador, considerando-o um deus, era chamado de cão. Os feiticeiros, ou que praticam feitiçaria, refere-se àquelas pessoas que usam da magia para obter poder ou controle sobre outros ou sobre situações. Usar da magia, fazer feitiçaria é uma afronta à santidade de Deus. Ali fala também sobre os que vivem na imoralidade. Indica não apenas os prostitutos e as prostitutas sexuais, né, que dão seu corpo em troca de alguma coisa, mas também aponta para uma série de comportamentos que maculam o espírito. Tipo adoração aos ídolos. É uma imoralidade. Deus chama isso de imoralidade. O texto falará também dos assassinos. O termo não carece explicação, mas eu quero destacar aqui o fato de que é alguém que não respeita a vida alheia e não vê problema nenhum em atentar contra a vida alheia. Depois fala dos idólatras, de forma bem específica, né? No livro de Apocalipse, como eu já afirmei, há uma forte condenação ao culto ao imperador. O imperador, nesse caso, era uma figura representativa no culto do anticristo. Ou seja, é uma forma de adoração ao próprio Satanás. Então, o autor, o próprio Jesus, no caso, né, que é quem está ditando esta carta para João, está dizendo, olha, os idólatras, eles não entrarão na cidade, eles não verão a Deus. E aí, finalmente, ele diz que os que amam e praticam a mentira. Nós sabemos, a mentira é uma armadilha de Satanás. Ele, segundo o evangelista João, no capítulo 8, 44, é o pai da mentira. E tudo que ele faz é mentir o tempo todo. E aí, na carta ou nesse livro do Apocalipse, vai dizer para nós que os que amam e praticam a mentira, eles estão, na verdade, cooperando com Satanás na execução dos seus planos. Por isso, Deus não permitirá que eles entrem na sua cidade, na sua santa cidade. Então, quem é que fica de fora? Uma lista aqui, né? Os cães, feiticeiros, imorais, assassinos, idólatras, os que amam e praticam a mentira. E antes disso, nós vimos que os invejosos, né, também ficam de fora. Achou essa lista grande? De fato, esta lista é grande, mas ela não está completa ainda, né? Eu não vou tratar de outros pecados aqui, mas são pecados, estes pecados, eles quebram os relacionamentos, eles fragmentam as relações humanas. Então, é uma palavra verdadeira. Se Jesus diz
que estas pessoas que assim agem ou que assim procedem ficarão de fora, é porque ficarão de fora. Não desfrutarão da gloriosa presença de Deus, não entrarão na santa cidade. Talvez alguém pense ao olhar para esta lista e se enquadrar em alguma desses itens aí, talvez você pense na pergunta: o que eu posso fazer para mudar a minha situação? Eu quero sugerir alguns passos bem objetivos, tá? Práticos e objetivos. Primeiro, você precisa reconhecer que nenhum ser humano, você inclusive, por esforço próprio, poderá acessar a presença de Deus ou entrar na santa cidade. Nenhum de nós tem competência para isso, inteligência para isso, conhecimento para isso, ou santidade para isso. Nenhum de nós. Todos somos pecadores. E a inclinação do nosso coração é para o mal, é para aquilo que entristece de Deus. Usando a figura que nós estamos usando aí, a nossa inclinação é para a sujeira e não para a limpeza. Então é preciso reconhecer isso. É preciso reconhecer que por você mesmo, por suas próprias capacidades, decisões, você está perdido. Em segundo lugar, é preciso compreender e aceitar o plano de Deus para a nossa purificação. E qual é este plano? Não é? Eu vou tentar explicar para você usando a passagem de Hebreus capítulo 9, versos 11 a 14. Vai aparecer aqui, preste muita atenção. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais, então, o sangue de Cristo purificará. O sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Parece complexa essa passagem, mas não é complexa não. Algumas breves explicações. No período anterior a Cristo, a forma como as pessoas acessavam a presença de Deus e a forma como elas pediam ou esperavam purificação de seus pecados era através de sacrifícios, só que sacrifícios de animais prescritos pelo próprio Deus. O autor da carta aos Hebreus, ele fala do sacrifício de bodes, o sacrifício de touros, como formas de uma pessoa obter a purificação dos seus pecados. Mas ele afirma que isso era ineficaz, precisa ser repetido de tempos em tempos. Na sequência, ele fala do sacrifício que Jesus fez. Um sacrifício que foi feito uma única vez pelo sacerdote perfeito, o próprio Jesus. E um sacrifício perfeito, que é o sacrifício do próprio Jesus. Um cordeiro imaculado, um cordeiro sem mancha. Então, este é o plano de Deus. Jesus se fez sacrifício no lugar dos pecadores, no meu lugar, no seu lugar. E o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos admitir que nós somos pecadores, que somos carentes e incapazes. Nós precisamos crer neste plano de Deus que incluiu o sacrifício de Jesus em nosso lugar.
E precisamos receber a Jesus como nosso Salvador. Alguém pode achar que isso é simples demais. De fato, o plano de Deus é simples. E tão simples que algumas pessoas custam acreditar. Mas, quando você age dessa maneira, quando você admite que você é pecador, carente e incapaz, quando você crê de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e quando você recebe a Ele como seu Senhor e Salvador, acontece um milagre na sua vida. Você é purificado. O seu coração é purificado. Aí você diz assim, mas pastor, eu voltarei a pecar. O que é que eu faço? Aqui entra a terceira orientação prática. É preciso atentar para o processo ordenado nas Escrituras para a manutenção da sua limpeza. Que processo é esse? Está registrado lá em 1 de João, capítulo 1, versos 7 a 9. Leio para você. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O processo está descrito aí. Este é o processo para nós nos mantermos limpos. Andar na luz, isso significa uma opção consciente a cada dia de você andar com Deus, andar com Jesus, andar sob a direção da palavra de Deus, que é luz para a nossa vida. Esse processo também inclui andar em comunhão uns com os outros. A comunhão uns com os outros, cristãos aqui eu estou falando, né? Gente que serve a Deus, gente que procura andar no discipulado de Jesus de maneira séria, esta comunhão uns com os outros ajuda na manutenção da santificação ou da limpeza. O texto também vai falar que nós precisamos confessar os nossos pecados, né? Diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Isso aqui significa, eu reconheço que sou pecador, dou nome ao meu pecado, confesso para Deus que sou pecador e assumo um compromisso de arrependimento ou mudança de atitude. E aí você precisa também crer que Ele vai perdoar os seus pecados e Ele vai te purificar. É promessa dele, está aí no versículo 9. Eu espero que todos que me ouvem já tenham passado por estas experiências e estejam caminhando bem nesse processo. Vale a pena pagar o preço de submeter-se a isso, uma vez que a promessa é: os puros de coração verão a Deus. Os demais não entrarão na santa cidade e nem desfrutarão da presença de Deus, da comunhão com Deus. E será um triste final para eles. Eu espero que você tenha compreendido tanto a necessidade de ter um coração puro, como o que pode tornar isto possível, a fim de que você tenha assegurada a graça de ver a Deus, de ter comunhão com Deus eternamente. Olá, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para o nosso tempo de oração dentro da Roda dos Esclarecedores. A Ana Paula dos Santos pede oração por sua irmã Patrícia, pela cicatrização e recuperação de cirurgia realizada. A Cláudia Espósito pede oração por cura de Ana Paula, que está com depressão. Aproveite também para pedir oração pela Cláudia, que nessa segunda-feira sofreu um acidente na academia e precisou de cirurgia. Oremos pela vida dela também. A Conceição Tavares agradece pelas orações em favor da cirurgia da Érica, que foi tudo bem. Agora, pede oração pelo pronto restabelecimento de saúde da mesma.
O Joaquim Rosa pede oração por sua família, por sua vida profissional e ministério na igreja. A Caroline Silva pede oração por sua saúde, ou por saúde. A Joselita agradece pelas bênçãos, pelos livramentos e pela PIBG. Ela pede oração pela saúde de Teresa, uma amiga que está com problemas cardíacos. A Eva Januário agradece pelo cuidado e conforto que Deus tem dado à sua família. Ela pede oração por uma amiga que está internada na UTI. Ela é mãe de 2 crianças pequenas. Que Deus também cuide dessas crianças. O Jefferson Levi pede oração pela atividade do Ministério 50+, que acontecerá no próximo sábado. O Marcelo dos Santos pede oração pelo novo grupo familiar que iniciará com o propósito de evangelismo das famílias das crianças assistidas pelo Desafio Criança Feliz, e por ele, que liderará esse grupo. Esse grupo acontecerá na sede do Desafio Criança Feliz, ali no Jardim Icaraí. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus tanto os pedidos quanto os agradecimentos que chegaram até nós. Aproveite esse momento para colocar os seus pedidos, os seus agradecimentos e daqueles que são próximos de você também. Oremos. Pai, obrigado por esse tempo que nós podemos desfrutar da presença do Senhor, que é real, que é conosco. Desfrutar da atenção do Senhor, que é por nós. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor cada um desses pedidos e também desses agradecimentos. Nós clamamos a Ti pela Patrícia, que é a irmã da Ana Paula dos Santos, por cicatrização e recuperação de uma cirurgia que ela realizou, Deus. Em nome de Jesus, restabelece a saúde dela, dá uma recuperação plena, dá uma recuperação positiva. Em nome de Jesus, ó Pai, que não tenham intercorrências no processo de recuperação dela, mas que seja um período tranquilo e que em breve ela esteja restaurada. Em nome de Jesus. Também clamamos ao Senhor pela vida da Ana Paula, que está com depressão. Clamamos a Ti, Deus, que em nome de Jesus o Senhor mova, o Senhor trabalhe no coração, na mente da Ana Paula. Ajuda ela, se for necessário, a busca por profissionais. Que o Senhor ajude ela, que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho dela, Pai, para que em nome de Jesus ela seja curada dessa depressão. Também pedimos pelo marido dela, que o Senhor cuide, que o Senhor dê a ele graça necessária para lidar com a Ana Paula durante esse processo, ó Deus. Pedimos pela cura dela em nome de Jesus. Também te pedimos pela própria Cláudia, Deus, que sofreu esse acidente na segunda-feira. Nós não temos muitas informações a respeito, mas sabemos que ela precisará ou precisaria de uma cirurgia. Que o Senhor tenha sido com ela nessa cirurgia, que o Senhor dê a ela recuperação rápida, plena também, ó Deus, em nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor pela vida da Érica e pela cirurgia que ela fez e porque correu tudo bem. Louvado seja o Senhor por isso. Agora nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor seja com ela no pronto restabelecimento da saúde dela, Deus. Que em nome de Jesus, em breve, ela possa estar completamente sarada dessa situação, dessa cirurgia, completamente recuperada, Deus, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor pela vida do Joaquim Rosa, do netinho, Deus. Clamando ao Senhor pela família dele. O Senhor sabe o que ele tem passado, o Senhor sabe o que a família dele tem passado. Te peço que o Senhor cuide da vida profissional dele. O Senhor sabe daquilo que eles precisam, ó Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor haja na família dele, na vida profissional e também em algo relacionado ao ministério da igreja. Que o Espírito do Senhor seja com ele, também com a Cíntia e com a Maria Eduarda, Deus, em nome de Jesus, cuidando, abençoando, fortalecendo no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Pedimos pela saúde da Caroline Silva, que o Senhor seja com ela. O Senhor sabe o que ela tem passado e nós te pedimos que o Senhor, que é soberano, que é onisciente, que sabe de todas as coisas, o Senhor possa mover na saúde dela exatamente onde ela precisa, Pai, em nome de Jesus.
Agradecemos ao Senhor pelas bênçãos e pelos livramentos que o Senhor tem dado à nossa irmã Joselita. Também te pedimos pela nossa igreja, e quando nós pedimos pela nossa igreja, pedimos por cada pessoa que compõe esta igreja, Deus. Seja com cada um nas suas necessidades, recebe louvor por cada bênção que o Senhor tem derramado na vida dos teus filhos, na vida da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, fortalece, anima, capacita. Em nome de Jesus, cada um que faz parte da tua igreja, Deus. Clamamos ao Senhor pela saúde da Teresa, uma amiga da nossa irmã Joselita, que está com problemas cardíacos. Age na vida da Teresa, Deus. O Senhor sabe do que ela precisa, o Senhor sabe o que fazer, que o Senhor direcione médicos, medicamentos, todos aqueles que se envolverem nesse tratamento cardíaco dela, que o Senhor conduza em nome de Jesus, ó Pai. Nós louvamos ao Senhor, porque a Eva Januário tem se sentido confortada pelo Senhor, não só ela, como ela tem observado o conforto, o consolo do Senhor para com a família dela, e nós continuamos te pedindo que o Senhor haja assim, Deus, na vida dela, dos meninos, também da Maria Eduarda, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cuide, que o Senhor console, que o Senhor conforte a cada um deles e fortaleça na caminhada. Nós clamamos a Ti por uma amiga da Eva que está internada na UTI, é mãe de 2 crianças pequenas, que o Senhor cuide dessa amiga que está internada. Também pedimos que o Senhor cuide das crianças enquanto a mãe está internada ali. Ó Deus, age nessa situação em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor sabe o problema que ela tem passado, que o Senhor ministre cura, que em breve ela possa voltar para casa, que em breve ela possa cuidar dos filhos, em nome de Jesus Cristo, cuida e supre essas crianças, que essa situação da mãe no leito de hospital não deixe sequelas emocionais, espirituais ou de qualquer ordem na vida dessas crianças, ó Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor por essa atividade do Ministério 50+, que acontecerá no próximo sábado. Seja com cada um dos voluntários, ó Deus, seja com cada uma das pessoas que virá para desfrutar dessa atividade, que o Senhor mova e que o Senhor se mostre através dessa programação para aqueles que estarão nessa programação, ó Deus, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor por esse novo grupo familiar que vai iniciar ali no Jardim Icaraí, na sede do Desafio Criança Feliz, que o Senhor, em nome de Jesus, se mova através da vida de cada um que estiver envolvido nesse GF, que vidas sejam alcançadas, que comunhão seja estreitada, que a Tua palavra seja ministrada, Deus, em nome de Jesus. Nós clamamos para que esse GF seja um GF saudável no Senhor. E eu clamo ao Senhor, junto com os meus irmãos, pela vida do Marcelo, Deus. Que o Espírito do Senhor seja com ele, capacitando, cuidando, livrando de todo mal, seja com ele e com os dele, Pai. Em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor, ó Deus, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Entregamos ao Senhor as nossas súplicas com ações de graça, como a Escritura fala para que nós façamos, porque sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor se importa conosco e que o Senhor age em nosso favor. É nessa fé e nessa esperança que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A PIBG agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBG, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.